Você já parou para pensar que talvez esteja vivendo nos últimos dias da história humana como a conhecemos? Enquanto a maioria das pessoas está completamente absorvida em suas rotinas diárias, algo extraordinário está se desenrolando nos bastidores da realidade. Os sinais estão por toda parte: guerras se intensificando, terremotos aumentando em frequência, nações se alinhando exatamente como as profecias bíblicas predisseram há milhares de anos. Mas aqui está o que vai chocar você. A batalha final que determinará o destino da humanidade. Não é apenas uma possibilidade distante, mas um evento que pode estar muito mais próximo do que qualquer um imagina. O que você está prestes a descobrir vai contra tudo que Hollywood, a mídia e até mesmo muitas igrejas têm ensinado sobre o fim dos tempos. A verdade é que a grande maioria das pessoas, incluindo muitos cristãos, não faz ideia do que realmente está escrito nas Escrituras sobre os eventos finais. Elas foram condicionadas a temer o futuro, quando na verdade deveriam estar se preparando para a maior demonstração de vitória e justiça que o mundo já testemunhou. Este não é apenas mais um estudo bíblico teórico, é um mapa detalhado do que está por vir, baseado em profecias que têm se cumprido com precisão assombrosa ao longo dos séculos. Prepare-se para uma jornada que vai transformar completamente sua perspectiva sobre o futuro. Você descobrirá não apenas o que vai acontecer, mas onde, quando e por que esses eventos são na verdade motivo de esperança, não de desespero. O que está vindo aí vai surpreender a todos, tanto os que estão preparados, quanto os que escolheram ignorar os sinais dos tempos. A história da humanidade sempre foi marcada por guerras que deixaram cicatrizes profundas na memória coletiva, desde as batalhas épicas do Império Romano até as duas guerras mundiais que abalaram o século XX. Cada conflito revelou não apenas a fragilidade humana, mas também padrões que se repetem através dos tempos. É fascinante como Jesus, há mais de 2000 anos, já alertava sobre essas turbulências como sinais inequívocos do fim dos tempos. Suas palavras ecoam com uma precisão assombrosa quando observamos os acontecimentos atuais ao redor do mundo. A profecia não era apenas um aviso, mas um mapa detalhado do que estava por vir. Quando analisamos conflitos como a Guerra dos 6 Dias em Israel, ou as tensões crescentes no Oriente Médio, percebemos que não são eventos isolados, mas peças de um quebra-cabeça muito maior. As Escrituras sempre deixaram claro que haveria um período de intensificação desses confrontos. Uma espécie de Doresta Parto que precedia algo grande. É como observar as nuvens escuras se acumulando no horizonte antes de uma tempestade. Os sinais estão todos lá, visíveis para quem sabe interpretar. Muitos estudiosos da Bíblia apontam que estamos vivendo exatamente esse momento de transição, onde eventos aparentemente desconectados começam a fazer sentido dentro de uma narrativa maior. A questão não é mais se essas profecias se cumprirão, mas quando e como seremos impactados por elas. O termo Armagedon desperta imediatamente imagens de explosões cinematográficas, meteoros destruindo cidades e heróis salvando o mundo no último minuto. Hollywood transformou essa palavra em sinônimo de catástrofe apocalíptica. Mas a verdade é que poucos realmente compreendem o que as Escrituras dizem sobre esse evento monumental. O livro de Apocalipse apresenta o Armagedon não como uma sequência de ação hollywoodiana, mas como a batalha final e definitiva entre as forças do bem e do mal. É interessante como nossa cultura popular capturou apenas fragmentos dessa narrativa, criando uma versão distorcida que mistura a ficção científica com elementos bíblicos. A realidade descrita nas Escrituras é simultaneamente mais simples e mais profunda do que qualquer roteiro de cinema poderia imaginar. Quando mergulhamos no texto original de Apocalipse, descobrimos que o Armagedon é descrito como um lugar de reunião, onde as forças inimigas de Deus se concentrarão para o confronto final. É como se fosse o estádio escolhido para a partida decisiva de um campeonato que vem sendo disputado há milênios. A palavra ONC vem do hebraico Har Megiddo, que significa Monte de Megiddo, uma localização geográfica real em Israel que carrega profundo significado histórico. Diferente dos filmes que mostram batalhas intergalácticas ou invasões alienígenas, as Escrituras apresentam esse confronto como algo muito mais direto e poderoso. É uma demonstração final do poder de Deus sobre todas as forças que se opõem à sua vontade e ao seu plano para a humanidade. A maior armadilha ao estudar o Armagedon é transformá-lo em uma fonte de terror, quando na verdade as Escrituras o apresentam como a demonstração máxima do amor e da justiça de Deus. É como quando um pai precisa intervir para proteger seus filhos de um perigo iminente. Menos a ação pode parecer severa, mas o propósito é sempre o bem-estar daqueles que ama. Muitas pessoas fogem desse assunto porque associam a batalha final apenas com destruição e caos,
perdendo de vista o plano maior que está sendo revelado. O Armagedon não é um evento isolado, motivado por raiva divina, mas sim o cumprimento de uma promessa milenar de que a justiça prevalecerá sobre a injustiça. É a garantia de que todo sofrimento causado pelo mal finalmente chegará ao fim, e que aqueles que permaneceram fiéis serão recompensados com uma eternidade de paz. Quando analisamos a narrativa bíblica desde Gênesis até Apocalipse, percebemos que existe um fio condutor que conecta todas as histórias: a luta entre o bem e o mal. O Armagedon representa o momento em que essa luta chega ao seu clímax e resolução definitiva. É como assistir a uma série inteira esperando pelo episódio final, onde todas as tramas se resolvem e a justiça finalmente triunfa. As Escrituras deixam claro que Deus não tem prazer na destruição dos ímpios, mas sim em ver a justiça sendo estabelecida e os oprimidos sendo libertos. Pense nas injustiças que você já presenciou na vida, desde pequenas corrupções cotidianas até grandes atrocidades históricas, e imagine um mundo onde nada disso jamais voltará a acontecer. Essa é a promessa por trás do Armagedon, não apenas o fim do mal, mas o estabelecimento permanente do bem. O Monte Megido não foi escolhido por acaso como cenário para a batalha final. Sua história está repleta de vitórias miraculosas que demonstram como Deus intervém nos momentos mais críticos. Localizado estrategicamente no norte de Israel, esse monte já foi palco de batalhas decisivas, onde forças aparentemente mais fracas derrotaram inimigos poderosos através da intervenção divina. É como se Deus estivesse escolhendo um estádio que já tem uma reputação de vitórias espetaculares para sediar o confronto mais importante de todos os tempos. A Bíblia relata que foi nessa região que a profetisa Débora e Baraque derrotaram os cananeus. E também onde Gideão, com apenas 300 homens, venceu um exército de milhares de midianitas. Cada vitória passada nesse local serve como um lembrete poderoso de que, quando Deus está no controle, o tamanho do inimigo não importa. A geografia do Monte Megido oferece uma visão estratégica impressionante de toda a região, simbolizando como Deus enxerga e controla toda a situação do alto. É fascinante imaginar como esse local, que já testemunhou tantas demonstrações do poder divino, será o cenário final, onde todas as forças inimigas se reunirão para enfrentar o próprio Criador. Arqueólogos descobriram que essa região foi habitada continuamente por mais de 6.000 anos, com evidências de pelo menos 26 cidades diferentes, construídas uma sobre a outra. Isso significa que o Monte Megido não é apenas um local de batalhas, mas um símbolo da persistência humana e da constante necessidade de intervenção divina ao longo da história. É como se cada camada arqueológica contasse uma história de conflito e redenção, preparando o terreno para o capítulo final dessa narrativa milenar. A imagem de Jesus montado em um cavalo branco é uma das descrições mais poderosas e transformadoras de todo o Novo Testamento. Diferente da primeira vez que veio à Terra, humilde, montado em um jumentinho, sua segunda vinda será uma demonstração majestosa de poder e autoridade absoluta. É como comparar a entrada discreta de um rei disfarçado em seu reino com seu retorno triunfal após conquistar todos os inimigos. O cavalo branco simboliza vitória, pureza e poder militar, enquanto os exércitos celestiais que o acompanham representam uma força que nenhum poder terreno pode enfrentar. Imagine a cena: o céu se abrindo e revelando não apenas Jesus, mas uma multidão incontável de seres celestiais, todos vestidos de branco, avançando em formação militar perfeita. É uma imagem que combina majestade divina com poder militar absoluto. O que torna essa batalha verdadeiramente impressionante é sua brevidade e eficácia. As Escrituras não descrevem um conflito prolongado com estratégias complexas, mas sim uma demonstração instantânea de poder que encerra a luta em questão de momentos. É como quando um adulto intervém em uma briga de crianças, não há competição real, apenas a manifestação da autoridade superior que resolve tudo imediatamente. O texto bíblico menciona que Jesus derrotará os inimigos apenas com a palavra que sai de sua boca, simbolizando que seu poder é tão absoluto que nem mesmo precisa usar força física. Pense na criação do universo, quando Deus simplesmente falou e tudo passou a existir. Esse mesmo poder criativo agora se manifesta para estabelecer justiça definitiva. A sétima taça da ira de Deus será derramada, marcando o fim de todos os julgamentos e o início de uma nova era. A transformação da terra em um novo céu e uma nova terra representa o cumprimento final de todas as promessas divinas feitas à humanidade. Diferente do que muitos imaginam, as Escrituras não descrevem a destruição completa do planeta, mas sim sua renovação e purificação total. É como quando você reforma completamente uma casa antiga, menos a estrutura permanece.
Mas tudo é renovado, modernizado e purificado, até que se torna irreconhecível em sua beleza. O processo é semelhante ao que acontece quando uma lagarta se transforma em borboleta. Não há destruição, mas uma metamorfose completa, que revela o potencial verdadeiro que sempre existiu. Imagine a Terra atual sendo purificada de toda a poluição, toda a cicatriz deixada pelo pecado sendo curada, e toda a beleza natural sendo restaurada a um estado que supera até mesmo o Jardim do Éden original. É uma renovação que vai além do físico, alcançando também a dimensão espiritual de toda a criação. Depois de mergulhar nessas revelações proféticas extraordinárias, uma pergunta ecoa inevitavelmente em sua mente. E agora? O que você vai fazer com esse conhecimento? Não é possível voltar atrás e fingir que não sabe o que está por vir. Você tem diante de si o mapa completo dos eventos finais, desde o Armagedon até a Nova Terra. E isso coloca uma responsabilidade tremenda em suas mãos. Pense honestamente, quantas vezes você já soube exatamente o que deveria fazer, mas escolheu procrastinar? Quantas oportunidades de mudança real já passaram despercebidas, porque você decidiu que ainda havia tempo? A diferença é que agora estamos falando do seu destino eterno, não apenas de metas pessoais ou profissionais que podem ser adiadas. Aqui está a verdade crua. Conhecimento sem ação é apenas entretenimento intelectual. Você pode saber todos os detalhes sobre o Armagedon, compreender perfeitamente o propósito divino por trás da batalha final, e ainda assim perder completamente o ponto principal. O que realmente importa não é o quanto você sabe sobre esses eventos, mas se você está do lado certo quando eles acontecerem. Então, vou fazer algumas perguntas diretas que podem incomodar, mas que precisam ser feitas. Se Jesus voltasse hoje montado em seu cavalo branco, você estaria entre os que celebram sua chegada, ou entre os que tentam se esconder? Se o Armagedon acontecesse nesta semana, você teria certeza absoluta de que está preparado? Quando a nova terra for estabelecida, você estará lá para herdar essa promessa incrível? Se suas respostas trouxeram qualquer hesitação ou desconforto, então você sabe exatamente o que precisa fazer agora. Não espere mais um dia, mais uma semana, mais um momento certo, que pode nunca chegar. A oração mais poderosa que você pode fazer é simples e direta. Jesus, eu reconheço que preciso de você. Perdoe os meus pecados e tome controle da minha vida. Eu escolho seguir você, independentemente do que isso possa custar. Essas poucas palavras, quando ditas com sinceridade genuína, têm o poder de mudar não apenas sua vida, mas seu destino eterno. É a diferença entre assistir os eventos finais como um espectador apavorado e participar deles como um vitorioso, ao lado do próprio Criador. O tempo está se esgotando, e você não pode deixar que essa oportunidade passe. Sua decisão hoje determinará como você experimentará tudo o que estudamos juntos. Faça a escolha certa, faça agora, e comece a viver com a confiança de alguém que conhece o final da história. E se este conteúdo tocou seu coração e transformou sua perspectiva, não pode parar por aqui. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo revelações que podem salvar, não apenas sua vida, mas a vida de pessoas que você ama. Compartilhe este conhecimento com quem precisa ouvir, porque, quando o Armagedon chegar, você vai querer ter certeza de que fez tudo o que podia para alertar outros sobre o que estava por vir. O futuro não é mais um mistério. A questão é, você está preparado para ele?